E aí, galera, vamos continuar a nossa aula da história da evolução das políticas de saúde no nosso país. Lembrando que eu estou fazendo por recortes históricos, tá certo? E cabe a você colocar os principais itens de cada momento histórico da história do Brasil. Então, não é só porque a política de saúde vai ter uma história diferente, períodos diferentes, não. Dentro da história do Brasil, a política, ela percorre as mesmas mudanças em relação ao perfil epidemiológico, perfil político, cenário socioeconômico. Então, por isso que é importante uma tabela com o período histórico e o que aconteceu, os fatos mais marcantes daquele momento. Então, vamos lá. Nova República, período de 85 a 88, aqui final da ditadura militar, aqui a promulgação da nossa Carta Magna, nossa última Carta Magna, né, que é a nossa Constituição Federal de 88, conhecida como Constituição Cidadã, porque ela foi emanada, ela veio de uma solicitação do povo. Então, por isso que ela é cidadã. E não esqueçam que é a primeira Constituição a contemplar o setor saúde. Logo, é a primeira vez que nós temos na agenda política e dentro da nossa lei maior, que é a nossa Constituição, o nosso setor saúde, tá certo? Vamos cá, vamos entender um pouquinho. Qual era o perfil epidemiológico desse momento? Queda da mortalidade infantil e doenças, né? Aqui, por favor, pelas doenças imunopreveníveis. Isso aqui é o resquício que nós temos da Fundação CESP e das primeiras ações de prevenção que o Ministério da Saúde, com a dicotomia que havia, né, nós implementávamos tanto o controle de endemias, epidemias e o foco muito grande nas ações e programas e também na parte da imunização, o que reduz de forma muito visível a mortalidade infantil por doenças imunopreveníveis. Claro, nós vamos ter mortalidade infantil por outras causas, desnutrição, etc. Mas o fato de nós protegermos as crianças em relação às doenças imunopreveníveis, isso é muito forte. E essa queda, ela dá um decréscimo muito grande na mortalidade infantil no Brasil. Manutenção das doenças da modernidade. Como já falei para vocês, nós temos uma dupla carga de doenças. Nós agregamos sempre as doenças relacionadas à modernidade às doenças que são relacionadas a más condições de vida. Então, o Brasil é um país que nada se perde, tudo se agrega, inclusive o que não é bom. Então, mantemos as doenças da modernidade, aí vem acidentes, violências, obesidade, doenças cardiovasculares, etc. E conseguimos manter as doenças infecciosas, as endemias, a desnutrição. Então, a gente consegue, infelizmente, manter a dupla carga de doenças. Crescimento do número de casos de AIDS, ainda né, falando de AIDS mesmo, então crescimento muito grande, porque não existia uma divulgação, não existia o tratamento né, antirretroviral como nós temos hoje, da forma que nós temos hoje, e precisou-se mudar o comportamento em relação à vida sexual, que não é tão fácil, que era estimular o uso do preservativo, do condom. Epidemias de dengue, nós tivemos várias epidemias de dengue, mas nesse período o vírus é reintroduzido no Brasil e muitas pessoas sim são acometidas, principalmente nas capitais, falando mais especificamente Rio de Janeiro e Bahia, porque são os estados que têm uma porta muito aberta para, no período em que a dengue ela se manifesta né, através da proliferação, nós temos o vetor Aedes aegypti e o vírus. Logo, eu tenho condições adequadas para o vetor, tanto na época do verão. O que acontece? Onde se recebe mais pessoas nessa época? Nas cidades turísticas. Então, Rio e Bahia, até por conta do carnaval, nós temos a introdução do vírus. E se eu tenho um vetor, e nosso clima ele é favorável, que é o calor e a umidade, né, e a calor e chuva, ele vai se proliferar. Por isso que nas capitais, principalmente naquelas capitais turísticas. E interrupção da recessão econômica, por conta né, da queda da ditadura militar, nós mudamos o perfil, começa-se sim ter uma melhoria em relação ao quadro econômico e a conquista da democracia. A saúde na agenda política, ela é colocada, né, passa a fazer parte da nossa lei maior, lá no título 8º, seção 2 da saúde. Não esqueçam que a saúde está incorporada à Seguridade Social, porque a Seguridade Social
ela tem um tripé, ela tem três ações que a formam. Quais são? As ações de saúde, as ações da previdência social e as ações da assistência social. Então, a saúde passa a ser um dos pontos de ação da Seguridade Social. Resgate da dívida social acumulada no período autoritário. Então, com a democracia, as pessoas começam o poder de voto, né, em 1990, com a primeira eleição direta, onde foi eleito o presidente Collor, e também a poder falar, a poder discutir. Então, tem uma mudança muito grande no perfil de como a comunidade se coloca em relação à expressão, em relação a entender e participar e solicitar. Infelizmente, não conseguimos manter esse perfil. As pessoas, as gerações mudam e o foco de cada geração é uma. Mas naquele momento, a geração que estava à frente disso tudo continua lutando pelo SUS. Até hoje nós temos lutadores pelo SUS, eu sou uma delas. Mas eu gostaria que cada um de vocês se tornasse uma pessoa que luta por um sistema para todos. Porque se nós temos um sistema universal tão bonito no papel, por que a gente não pode colocar ele em prática? E cabe a nós também, não só o poder público, não só culpar o governo, cabe também a nós fazer o quê? Mobilizar. Não só através dos conselhos e conferências, mas ter grupos de discussão de SUS, ter alunos que se interessem por discutir o sistema público, professores que estimulem esses alunos a discutir o sistema público, para que a gente tenha mais pessoas que pensem, reproduzam e lutem por um sistema para todos, tá bom? Fica aí a minha dica pessoal e a minha paixão pelo sistema. Difusão da proposta da reforma sanitária acontece muito fortemente aqui por esse formato que eu falei para vocês, onde as pessoas elas continuam lutando, né, por esses direitos, lutando pela melhoria, né, de um sistema de saúde, e o SUS ele já estava conformado aqui, ele já tinha sido institucionalizado. Bastava colocar no papel que desse conta de cumprir as diretrizes previstas na Constituição. Então, colocar no papel é uma coisa, implementar seguindo o que foi proposto na Carta Magna é outra coisa. Então pense sempre nisso em relação a como foi difícil. O nosso SUS ele ainda está em reforma, porque o sistema ele se molda à medida que a política social muda, que a condição socioeconômica muda, que o perfil de adoecimento muda. Então não podemos pensar que o SUS parou. O SUS ele vai estar em constante mudança, mas naquele momento era muito forte por conta principalmente de quê? Da nossa nos ideais da reforma sanitária, do próprio texto da 8ª Conferência de Saúde, das próprias pessoas que mobilizaram aquele momento, tá bom? Então, qual foram as principais propostas da reforma sanitária? Lembrando que essas propostas estão descritas lá na declaração, desculpe, no relatório da 8ª Conferência. Um conceito ampliado de saúde, que nós garantimos nele, né? Na Lei 8.080 está claro, que a saúde é um conjunto de fatores determinantes e condicionantes, lembrando que com esse conceito ampliado, nós conseguimos trazer outros setores para corroborar com o setor saúde e melhorar a qualidade de vida. Sempre associo o conceito ampliado à qualidade de vida. Eu não posso ter saúde se eu não tenho moradia. Eu não tenho como dizer que uma pessoa tem saúde se ela não tem acesso à alimentação. Eu não tenho como dizer que uma pessoa tem saúde se ela não tem acesso ao lazer, né? E a atividade física que foi inclusa posteriormente, etc. Então, se alguém lhe perguntar em alguma entrevista o que é a saúde, você vai responder: o que é ter saúde é ter qualidade de vida. E lembrando que as ações de saúde elas são intersetoriais. Elas dependem também de outros setores, porque o setor saúde não oferta moradia, não oferta saneamento básico, não oferta alimentação. Nós ofertamos um olhar do todo e temos sim que trazer os outros setores para participar conosco. Então, esse conceito ampliado, ele é conhecido como conceito qualidade de vida ou conceito subjetivo. Esqueçam, pelo amor de Deus, que a saúde é apenas a ausência de doenças. Se cair na prova, eu não quero ninguém marcando, tá bom? Vamos cá. Reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do Estado, era a proposta da 8ª, que está lá no relatório final, tá? Final da 8ª. Criação de um sistema único, então a 8ª, ela propõe a criação do sistema único. A reforma sanitária, ela propõe a criação do sistema. Ela não institui o sistema, ela propõe a criação de um sistema para todos,
Participação popular também no controle e execução das ações de saúde, nós conquistamos isso. E Constituição, observe aqui, por isso que ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque ela foi proposta pela reforma sanitária, que não é uma reforma de setor, e sim uma reforma que aconteceu dentro e junto com todas as reformas que aconteceram naquele momento. E a Constituição e a ampliação do orçamento social para que a gente tenha a garantia da oferta de ações e serviços de acordo com a real necessidade da população, tá certo? Nova República, 85 a 88, principais acontecimentos. Nós temos a oitava, que a Pro já falou muito com vocês, mas aqui eu gosto muito desse texto. Pela primeira vez na história do país, em conferência, permitiu a participação da sociedade civil organizada no processo de construção de um novo ideário para a saúde. Então, um momento chave, marca a gente. E assim, é emocionante saber que em um momento desse, quase 6.000 pessoas foram e compareceram no Congresso Nacional para lutar, para discutir, para fazer acontecer um sistema para todos. Foi norteada pelo princípio da saúde como direito de todos e dever do Estado, e suas principais deliberações, ou seja, o seu principal resultado, foram a base, prestem bem atenção, para a institucionalização do SUS através da Constituição Federal. Então, aqui, ó, QP para vocês, uma questão de prova. E quem não está assistindo, né, deixa quieto, não vão dar um QP para ninguém. Então, QP é só para vocês. Eu dou a dica porque a Pro rastreia as questões de concurso o tempo todo. E não é que isso seja evidência e nem tem bola de cristal, mas é porque de tanto olhar, a gente traça um perfil epidemiológico, né, das provas e a gente consegue ver quais são os principais conceitos. Então, aqui um QP para vocês, anotem aí no material, né, que vocês estão estudando, que a oitava, ela tem um ideário. A Constituição, ela institucionaliza, tá bom? Vamos cá. 87, a Pro já falou, no outro bloco do nosso Sistema Único Descentralizado de Saúde, que vai de 87 até 89. 88, a institucionalização do SUS. Gravem, anotem, marquem. Através de quê? Da Constituição Federal de 88, com disposições sobre a Seguridade Social, aqui nos artigos 194 e 95, e a relação à saúde, nos artigos 196 e 200. Então, para tudo, foque em mim, prestem atenção. Alguns editais vão trazer apenas seção 2 da saúde. Você vai estudar o quê? Artigo 96 a 200. Se cair Seguridade Social e a saúde, vocês vão estudar artigo 94 ao 200. Se só tiver Constituição Federal dentro da saúde, melhor que você estude do 94 ao 200. Na verdade, a dica da Pro, para quem está tentando e querendo estudar e quer alcançar o seu cargo público, é que você estude a partir do artigo 94, porque vai te dar um embasamento, inclusive, para entender aqui principalmente o artigo 98 da Constituição. Então, nós estamos inclusos na Constituição, no título 8º, seção 2 da saúde, mas fica a dica, mesmo que seu edital não peça para você ler o artigo 94 e 95, dê uma lida, porque eles vão te dar um norte para vocês entenderem que a saúde faz parte, juntamente com a assistência social e a previdência social, do que nós chamamos de seguridade social, tá bom? E ficamos por aqui, nesse bloco de aula, bem pequenininho, mas eu preciso que vocês foquem e prestem atenção nas principais situações que aconteceram em relação à oitava conferência e o fato do ideário da saúde estar relacionado do nosso sistema à oitava e que a institucionalização do SUS acontece em 1988 com a promulgação da nossa Carta Magna de 88, tá certo? Então fique com Deus, muita paz, até o próximo bloco. Tchau, tchau.